Gol do Atlético aos 68 minutos. Não é adivinhação, gente. Não é adivinhação. É simplesmente uma análise da base de dados histórica que a gente tem. Fala, gurizada, tudo bem? Aqui é o Thiago do TLP e eu vim gravar esse vídeo para vocês mostrando como que a gente pode utilizar um dos nossos aplicativos de futebol, que é o aplicativo Quem Fez, nos jogos do Campeonato Brasileiro. Semana passada eu gravei um vídeo, está no nosso canal, mostrando como que a gente pode utilizar ele na Liga da Suécia, da segunda divisão. A gente mostrou 3 jogos da rodada e viu como que a gente poderia ter utilizado ele. E lá naquele vídeo eu falei que a gente ia mostrar também como a gente pode usar numa liga que não é tão over assim, bem pelo contrário, que são as ligas do Campeonato Brasileiro, por exemplo. E que se a gente tiver um critério, tiver uma boa análise, a gente pode fazer uma entrada de valor e lucrar com isso, tá? Então, hoje eu vou mostrar como que a gente fez a análise ontem do jogo Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, que aconteceu dia 10 de setembro, ontem, e a gente discutiu as entradas no grupo do TLP e acabamos lucrando com aquele segundo gol do Atlético Mineiro. Mas como que a gente previu que o gol do Atlético Mineiro ia acontecer naquele momento? Ou como que a gente sabia que ele poderia acontecer naquele momento e assim captar a melhor odd possível e entrar no momento certo do jogo? Eu vou mostrar para vocês isso, tá? Então vamos lá. A gente está aqui no portal do TLP, o portal do assinante, onde a gente tem acesso a todos os aplicativos que a gente oferece na nossa plataforma. E nesse caso específico a gente vai utilizar o aplicativo Quem Fez, tá? A gente clica no botão entrar e a gente logo na primeira página vê aqui todas as ligas, como a gente já mostrou, e a gente vai na aba Stats, tá? Quando a gente entra na aba Stats, a gente vê o cenário que a gente quer mostrar. O aplicativo nos pergunta que cenário tu quer mostrar. Então vamos montar o cenário, tá? O jogo ontem era do Campeonato Brasileiro, Brasil Série A. Ok? Como é que foi o jogo ontem? O jogo do Atlético Mineiro eu deixei aberto aqui para facilitar. O jogo começou com um gol do visitante, um gol contra do Maidana, aos 10 minutos. Tá? O Atlético Mineiro empatou ainda no primeiro tempo, ou seja, nós chegamos no intervalo com 1-1. Tá? Então foi 1-0 do visitante aos 10 minutos, no intervalo estava 1-1. Tá? Então vamos colocar aqui. Brasil Série A. O gol de abertura foi do visitante, 0-1. O gol foi na janela entre 0 e 20 minutos, tá? Foi aos 10 minutos. O placar, o que a gente fez? A gente foi lá e colocou 1-1 quando chegou o intervalo. Então, no intervalo, que é geralmente quando eu gosto de atuar, porque a gente tem tempo de analisar com calma o que o aplicativo nos mostra, tá? Então, vamos lá. Série A, 0-1 dentro dos primeiros 20 minutos de jogo, 1-1 no intervalo. Procurar, ok? O aplicativo varre a base de dados e nos mostra que este cenário que a gente desenhou, ele encontrou nos últimos 5 anos em 77 jogos. 77 vezes este cenário que a gente desenhou aqui aconteceu na Série A nos últimos 5 anos, ok? Então, rapidamente a gente analisa que destes 77 jogos, foram 29 vitórias do mandante, 33 empates e apenas 15 vitórias do visitante. A gente vê que não tão claramente o Atlético Mineiro faria o gol da vitória e venceria aquele jogo, na verdade. Tá? Então, aqui já estava dando algum cenário interessante de se analisar. Quando a gente olha o próximo gol, o mercado de próximo gol também estava bem dividido. 38% das vezes foi o mandante, e em 37%, quase 38% das vezes também, foi o visitante que fez o próximo gol, tá? E em 23% das vezes, 18 ocorrências, não houve gol, o jogo ficou no 1-1. Isso a gente pode enxergar também olhando os mercados de gols aqui, tá? Então, das 77 vezes, o over 2,5 bateu em 59 delas, 76% das vezes. Aconteceu o over 2,5 e 18 não aconteceu. Em 34 vezes, veja, o over 3,5 aconteceu em 34 vezes. Então era uma probabilidade de 45% de que sairia o over 13,5 inclusive. Então essa era uma outra entrada que poderia ter sido feita. Ok?
ok? Já que a odd do 13,5 certamente não estava 2,26 no intervalo, deveria com certeza estar mais abaixo. E a gente pode analisar, para quem gosta também, as projeções do correct score. Tá? Então a gente vê aqui que, exatamente como a gente viu no Match Odds, existia uma grande tendência ou de 2-1 ou de 1-1. E até um 2-2 apareceu bastante aqui. Tá? E os outros placares mais espalhados. Bom, vamos analisar, então, o que a gente fez? A gente clica no View Matches, onde a gente enxerga todos os jogos, os 77 jogos. Tá? E como eu falei, o que eu gosto de fazer? Quando eu vejo um cenário como este, onde o over 2,5 está bastante provável de acontecer, que é o over seguinte, tá? Eu vou analisar os jogos e aí eu divido o meu stake de acordo com eu tenho 5 janelas aqui e eu divido o meu stake em quantas janelas eu acho, ou eu estou vendo, né, que tem a maior probabilidade de acontecer. Tá? Então vamos lá. Voltando aqui, dos 77 jogos, 59 bateu o over 2,5. 59. Vamos ver em que momento do jogo esses 59 gols aconteceram. Então a gente vai e conta rapidamente. Ó, no primeiro slot do segundo tempo, dos 46 aos 55 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 vezes. 15 vezes de 59. Próximo slot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 também. 15 de 59. Beleza? Terceiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ou seja, 18. Então a gente já tem dos 59, a gente já tem 15, 15 e 18. Já são 48. Tá? Já é suficiente para mim para dizer que o próximo gol, a maior tendência é acontecer até os 30 minutos do segundo tempo. Ok? E um pouquinho mais para o trecho entre 66 e 75. Mas não o suficiente para eu mudar stake. Então o que eu faço? Eu pego o meu stake que eu quero arriscar. Como eu estou indo para o over limite, eu pego um stake que eu estou disposto a perder. Ou, tá, eu posso usar um stake maior, dividir em 3 partes e assumir o head lá na frente. Tá? Mas enfim, para este caso, o que eu fiz? Peguei um stake, dividi em 3 partes e coloquei 33% logo antes de começar o segundo tempo. Depois eu coloquei mais 33% a segunda parte nos 56 minutos, que é o 11 do segundo tempo. E depois eu botei a terceira parte do meu stake aos 66 minutos, que é o 21 minutos do segundo tempo. Tá? Então coloquei 33%, mais 33%, depois mais 33%. Ok? Isso foi a estratégia que eu desenhei. Ok? Inclusive fazendo uma menção para o Charles, que até no dia anterior comentou que ia botar o over 2,5 e o ambas marcam nesse jogo, hein? Boa, Charles, cantou bem. Mas aqui eu coloquei, ó, dia 10 de setembro ontem era um 9, ó, no intervalo, o jogo estava praticamente no intervalo. Cenário do jogo do Atlético, temos 77 jogos na base, 59 bateu o over 2,5, 76% de chance. 55, 48 vezes, que foi o que a gente viu agora, 15, 15, 18, o gol aconteceu até os 75 minutos. Tá? Ou seja, podemos dividir o nosso stake em 13, colocar um agora, outro 55 a 65, caso não saia, fechar os 75 minutos. Beleza? O que aconteceu no jogo? O que aconteceu no jogo? Gol do Atlético aos 68 minutos. Não é adivinhação, gente. Não é adivinhação. É simplesmente uma análise da base de dados histórica que a gente tem. Tem gente que gosta de botar uns nomes bonitos, data mining e sei lá o quê. Cara, é isso. É análise da base de dados. Análise histórica, análise de estatística. Para quem não gosta de estatística, legal, show de bola. Mas eu gosto. E o que eu tento mostrar é que existe uma ciência por trás disso. E existe bastante coisa legal que a gente pode tirar desse tipo de análise. Beleza?
Então, tá aqui mais um vídeo mostrando como mesmo em ligas under, se a gente pegar cenários legais, se a gente fizer uma análise bacana, a gente consegue fazer lucro. Ah, lembrando, o over 13,5 ele também era bom, lembra? Então, eu vou mostrar também, depois eu falei até para um dos nossos, para o Vitor, um dos nossos assinantes, comentei para ele que eu estava falando no privado, falei, cara, olha como a gente pode projetar depois do terceiro gol. A gente faz a mesma coisa. O cenário era o mesmo, só que daí a gente coloca 2-1, porque o gol do Atlético saiu 68. Então o que eu faço nesse tipo de jogo? Bom, agora vamos ver se o over 13,5, que tinha uma probabilidade razoável de acontecer, vamos ver se quando o gol acontece aos 68, vamos ver se para frente tem chance de acontecer ainda o 13,5, tá? O over 13,5. Então eu projetei para os 75 minutos, tá? O gol foi aos 68, então vamos lá, 75. Se o jogo chegar aos 75 minutos, 30 do segundo tempo, e ainda nesse cenário de 2-1, o que ele nos mostra? Bota para procurar de novo. E aí, a gente encontrou quantos jogos? Lembrando, já tinha colocado 0, o cenário é o mesmo inicial lá, tá? 0-1, 1-1 no intervalo. Agora a gente botou 2-1 aos 75. 28 jogos. Dos 28 jogos, 12 foram over 13,5 e 16 foram under. Tá meio a meio, um pouquinho mais pro under, tá? Mas vamos analisar os jogos. Como a gente estava com green no over 2,5, vale a pena a gente fazer essa análise, usar uma parte do lucro para tentar fazer uma outra entrada se a gente enxergar valor. Então, dos 75 minutos para frente, 28 jogos, 12 foram over, tá? 12 jogos bateu o over 13,5. Dos 12 jogos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de 12. 1, 2, 3, 4. Não, 1, 2, 3, 4, 5. 5, né? Claro, de 12. 7 mais 5, 12. Beleza. Então, a tendência é um pouco maior. 7 sobre 12 dá 58% contra 32%, né? Que é 5 sobre 12. 7 sobre 12, 58%, 42%, 5 sobre 12, praticamente 42% de gol sair no último minuto. Então, tinha uma probabilidade um pouco maior de acontecer o gol até os 40 minutos do segundo tempo. Poderia ter colocado uma moedinha no over 3,5. Gol aos 83. 38 minutos do segundo tempo, de novo. Aconteceu o mais provável. Ok? Então vamos lá. Vamos parar de achômetro. Vamos ter um método. Isso aqui significa ter um método para entrar no mercado. Beleza? Vamos parar de achar, vamos parar de, acho que vai sair mais um gol, porque o Atlético isso, porque o fulano isso, porque o time... Cara, tá aqui uma base histórica gigante para a gente usufruir dela. Beleza? Eu deixo meu abraço aqui para vocês e keep it green.